Fala aí, nação rubro-negra. Estamos trazendo notícias quentíssimas aqui para vocês. Por isso, já vai aí ficando ligado. Galera, hoje temos um vídeo polêmico. Vamos reagir e comentar sobre toda a situação que está envolvendo ali o jogador Varela do Flamengo. E ninguém melhor, claro, do que o Vini Casagrande para trazer todos os detalhes. E claro que vamos mostrar tudo para vocês. Agora, fica uma pergunta: será que tem coisa por trás dessa história? Fica comigo até o final para você descobrir. Mas antes, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e, claro, ativando o sininho para não perder nada que rola aqui. Agora sim, vamos pro corte. Vocês estão vendo aí na base do improviso, na correria. Eu confesso para vocês que eu não estava programando fazer um vídeo agora. Tanto é que eu estou de camiseta, acabei de sair do SBT Esporte Rio, um calor danado no Rio de Janeiro. Estou a caminho do barbeiro para poder fazer a barba, cortar o cabelo. Ou seja, uma correria danada. Porém, vocês já viram aí com certeza nas outras redes sociais um vídeo que está viralizando do Varela. Pois é, o Varela foi detido, entre aspas. Teve o carro parado no meio da confusão da torcida do Peñarol, aqui no Rio de Janeiro. O Peñarol que encara o Botafogo nessa quarta-feira pela semifinal da Libertadores. Jogo esse que poderia ser o Flamengo, né? Se o Flamengo não tivesse feito a vergonha que fez diante do Peñarol e foi eliminado para a equipe uruguaia, poderia ser Flamengo e Botafogo, mas não é. E aí o Varela, envolvido nessa confusão toda aí, foi detido, vários vídeos viralizando, jogadores, torcedores revoltados pelo fato do Varela estar no meio da confusão. Mas o que ele estava fazendo ali? O que aconteceu? A gente vai explicar toda a situação. O Flamengo, inclusive, já se manifestou. E nessa nota ainda tem um outro ponto que está gerando muita polêmica, que aí eu vou trazer para vocês também, de uma confraternização dos jogadores. Mas que confraternização é essa? Confraternizar, comemorar o que exatamente? Essa é a pergunta que eu vou fazer para vocês aqui, e eu vou responder essa pergunta. Eu vou dar minha opinião, inclusive, sobre o Varela também. Vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, darem um like no vídeo, ativarem a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas, e ajudar o canal Vini Casagrande crescer cada vez mais. Quem quiser fazer aquela fezinha, aquela aposta, eu sei que vocês gostam, mas sempre com responsabilidade. E lembrando, é só para maiores de 18 anos, lá na KTO, tá bom? KTO, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Lá você encontra as melhores odds, os melhores mercados, tudo que você precisa para fazer aquela fezinha, aquela aposta e garantir uma grana extra. Mas não deixe de se inscrever no canal Vini Casagrande, isso é importante. Solta o dedo no like também. Vamos lá, pessoal. Vamos falar do Varela, porque é o seguinte, o que eu falei na minha introdução, e vocês provavelmente já viram um vídeo do Varela no meio da confusão da torcida do Peñarol. Enfim, vou trazer tudo que eu consegui apurar sobre essa situação, pelo menos até o momento. O jogador alega que recebeu ligação de dois amigos que estavam lá no hotel do Peñarol, que no meio da confusão pediram ajuda ao Varela, e o Varela acabou indo lá ajudar os amigos. Beleza. E aí, quando ele estava voltando, saindo do hotel, veio uma viatura na contramão, uma viatura no meio daquela confusão. Gente, tá uma confusão assim bem séria, não tá brincadeira não. Ônibus, botaram fogo em ônibus, botaram fogo em moto, e tudo começou porque uruguaios furtaram o celular dentro de uma padaria. E aí começou toda a confusão, enfim, confusão séria, com direito à tropa de choque. A polícia está tendo muito trabalho com esses uruguaios que estão aqui no Rio de Janeiro para acompanhar o jogo contra o Botafogo. E aí o Varela saindo, veio uma viatura na contramão, parou o carro dele, o Varela abaixou o vidro, tentou explicar que ele era jogador do Flamengo, que ele não estava envolvido na confusão, mas os policiais não quiseram nem saber dessa situação, mandaram ele sair do carro. O carro foi revistado porque eles poderiam desconfiar que tinha algum torcedor do Peñarol ali dentro e estava fugindo no carro do Varela. Enfim, aí teve gente filmando o Varela, entre aspas, detido, mas foi, como a gente diz aqui no Rio de Janeiro, não sei como é que falam aí na cidade de vocês, foi uma dura da polícia. A polícia para, revista para ver se tem droga, enfim. Os policiais ou não acreditaram que ele era jogador do Flamengo,
ou apenas não estavam nem aí que ele é jogador do Flamengo e fizeram o serviço deles, enfim. Isso aí eu deixo para vocês avaliarem se isso deveria ser feito ou não. O fato é o seguinte, gente, o vídeo viralizando, vários vídeos viralizando, o Flamengo veio a público dizer que o jogador foi resgatar dois amigos que estavam precisando de ajuda e que o jogador já estava a caminho de uma confraternização entre jogadores e comissão técnica do Flamengo. A minha pergunta é o seguinte, vamos lá, o Varela é super-herói? O Varela vai fazer o quê? Ajudando esses dois amigos no meio da confusão dos torcedores do Peñarol. O Varela não trabalha na polícia, o Varela não é advogado, o Varela é apenas jogador do Flamengo. Por que que ele foi lá? É isso que eu falo, gente, para e pensa, raciocina um pouco. Ele tinha que parar e analisar que ele é uma figura extremamente pública, ele é jogador do Flamengo. E tá tendo uma confusão da torcida do Peñarol, torcida essa que um dia matou de maneira covarde um torcedor do Flamengo em 2019 aqui. Já existe toda uma rivalidade. Custava ele parar e analisar e dizer, não posso ir aí, porque se eu sou visto por alguém, se um vídeo meu viraliza, eu estou ferrado com a torcida do Flamengo. Mas não, o jogador não pensou, o jogador foi lá e aconteceu o pior. E aí, segundo o Flamengo, o caso está entregue ao Marcos Braz. Marcos Braz, dirigente esse que um dia bateu num torcedor do Flamengo e mordeu a virilha desse torcedor. Olha como o Flamengo é animado. Certa vez, um dia, no meu primeiro dia de cobertura do Flamengo, uma pessoa que na ocasião trabalhava no Flamengo falou o seguinte, Venezinho, Flamengo é calmo igual a Bagdá. E é isso. Todo dia tem assunto. Aí eu falo, pra que o Varela foi lá, gente? Não tinha a menor necessidade do A equipe do Atlético Mineiro, esse programa aqui também não é em função do resultado, até porque, como eu acabei de dizer, né, estamos na grande decisão da Copa do Brasil, dias 3 e dia 10 de novembro, Flamengo e Atlético Mineiro. Bom, tô recebendo aqui o Laje do Alfobo, nosso repórter da Flá TV, o Luthier Lima também junto com a gente, pra gente falar mais uma vez de lances, né, que aconteceram nesse jogo e de lances também que já rolaram no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e também em outras competições. Tudo beleza, Lajla? Tudo tranquilo, temos o que falar, né? É importante também a gente bater nessa tecla, vai ser realmente importante para a gente ver erros, né? Falta de critério, principalmente com uma vitória, né? Isso. Com o Flamengo vencendo, para a gente demonstrar, né, que não é uma questão, né, como a galera costuma falar, de choro. Pelo contrário. Até porque o rubro-negro não chora, ele só está comemorando. A gente quer justiça e acho que é importante a gente estar aqui batendo nessa tecla mais uma vez. É isso. Nesse jogo do Corinthians, vários lances, hein, Blue, pra gente debater aqui. E a gente havia falado antes desse jogo, né? Sobre essa preocupação que a gente tinha com a falta de critério da arbitragem. Futebol brasileiro, não desse jogo específico, mas de outras oportunidades ao longo da temporada 2024 também. Infelizmente, porque é um jogo que valeu muito, vale muito. O Flamengo, felizmente, está classificado. E, mais uma vez, a gente repete, não estamos aqui em tom de desculpa, porque viemos de uma classificação, de um resultado positivo, mas a justiça ela tem que ser cobrada, tem que ser falada. Até porque o torcedor, Emerson, que está em casa, o torcedor não é bobo. Ele fica tão chateado quanto a gente e ele percebe. Assim que o lance acontece, a gente que acompanha as redes sociais e tem ali também o monitoramento ao vivo, né, do que o pessoal está mandando ali no chat, sabe que o pessoal tá vendo o que a gente tá vendo. Então a gente não tá maluco e a gente vai mostrar muito lance aqui hoje pra galera que tá acompanhando. É isso. Vamos começar então com os lances? Vamos colocar então na tela da Flá TV e você de casa também pode participar. Aí é o lance da expulsão, né? 27 minutos do primeiro tempo, né? E o lance do Bruno Henrique em cima do Mateuzinho, um lance de fato para cartão vermelho, aqui a gente tá na Flá TV, mas que é a verdade, né? Só que a questão é a seguinte, é a falta de critério. Ó, Campeonato Brasileiro, Flamengo e América no Maracanã. O Gerson toma um chute no rosto e o cartão amarelo para o Daniel Borges da equipe do América Mineiro. Falta de critério para marcar alguma coisa que favoreça o Flamengo. Exato. Nesse caso, mais uma vez, a gente reitera essa opinião, porque está muito claro. Olha o Gerson onde ele é atingido, Emerson. E ele ficou com a região bem inchada, né, Blue? Ele saiu com o rosto bem inchado depois dessa partida contra o América. Enfim, e o que vale? Porque tem que machucar o adversário para poder, de fato, vir o cartão vermelho, porque foi o que aconteceu no lance do Bruno Henrique. A gente não está contestando isso. Mas olha esse lance também contra o Palmeiras. Um pé alto do Rafael Veiga em cima do Eric. E, cara... E é uma pisada que ele deixa o pé, né, e depois tira.
E o detalhe, Emerson, e o VAR em momento nenhum ele entra ali para poder chamar o árbitro, para poder rever o lance. Intervir, Então, quer dizer, É ele não sempre contra o Flamengo. intervém quando o lance é, entre aspas, para favorecer o Flamengo. Mas, assim, o Daronco, a gente lembra nesse jogo contra o Corinthians, que ficou até um tempo ouvindo o VAR e o VAR confirmou para ele a decisão dele de campo de manter o cartão vermelho. Não foi o que aconteceu nos lances que a gente vê do Flamengo. A gente está vendo até, mais uma vez, o lance do Gerson. É inacreditável, né? Não, um chute na cara. E ele tá entrando na área também, tem esse agravante. Exato, Né? E o Daniel tá colocando em risco, né? O Gerson ali, o do Bruno Henrique, ele tava, digamos assim, no ponto cego dele, né? E um lance muito Claro, parecido. o vermelho foi bem aplicado ao Bruno Sim, Henrique. exato. Um lance muito parecido com esse do Gerson, a gente vai ver na sequência das imagens aqui, um lance na primeira rodada do Campeonato Brasileiro deste ano. Quer dizer, a gente não está falando também, levantando lances só da outra temporada, mas teve um lance muito, muito parecido, não vou dizer idêntico. Talvez até, se você for olhar esse lance, Emerson, você vai achar que é muito idêntico, porque foi na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, jogo fora, em Goiânia, Atlético Goianiense e Flamengo. O Ayrton Lucas toma a mesma pesada que o Bruno Henrique tomou, deu, no caso, no atleta do Corinthians. E nesse caso só foi cartão amarelo. A gente tem essa imagem aqui, inclusive, para poder acompanhar, se não me engano, Mexeu. Vamos mostrar então. Ó, lance lá no Serra Dourada, Flamengo e Atlético Goianiense. Primeira rodada do Brasileirão. Um jogo que o Flamengo venceu, tá, gente? É sempre bom a gente também vencemos esse jogo, é destacar verdade. aqui, né? Olha aí, ó. Ayrton Lucas na dividida. Cara, Nocaute, né? essa aí é inacreditável. uma Essa aí, pra mim, é loucura, inacreditável. A gente vai ter a imagem mais fechadinha. Ó, O no atleta primeiro do Atlético momento. Goianiense, ele já vira realmente aplicando o golpe, digamos assim. Pode não ter sido com a intenção, obviamente, de acertar o Assim rosto do como foi Ayrton do Bruno Lucas, Henrique, como ele não foi tava a do olhando Bruno nem a Henrique. bola, né? Exatamente. E o Ayrton Lucas fica ali no chão, realmente foi um golpe muito forte, no rosto, atingiu, se eu não me engano, a parte do queixo ali do Agora, Ayrton. Ele já vira colocando Ele tá de fato olhando a sola bola lá também, em cima. Lázaro. Mas assim, também é um pé que pega no rosto do atleta do Flamengo. Quer dizer, o pé do jogador do Flamengo que pega na cabeça do adversário, vermelho. Direto, sem nenhuma dúvida. O árbitro, ele nem pensa. Agora, nesse caso aí, a gente tá tá provando aqui pro torcedor e relembrando, porque faz um tempo, já foi a primeira rodada do Campeonato Brasileiro desse ano. Nesse caso aí, pintou o cartão amarelo, Emerson. É isso, ou seja, pé no rosto do jogador do Flamengo, cartão amarelo. Pé no rosto do jogador adversário, cartão vermelho. Então, tá aí, ó, na tela da Flá TV. Um lance muito forte, que o Ayrton... E o árbitro tava pertinho também, né, cara? Essa questão é da falta do critério que a gente vem falando duplo, sempre, né? O juiz não ter visto ali na hora, né, mesmo estando próximo. E o VAR, né, E o VAR, principalmente. O Viagra indígena. E a gente não quer ser beneficiado, a gente Claro. quer realmente a justiça e critérios iguais, que é o mais importante. Mais lances desse jogo entre Flamengo e Corinthians. Lance que todo mundo comentou nas redes sociais, enfim, na resenha, em casa, nos bares. Vamos mostrar. Lance do Arrascaeta com o Gustavo Henrique. Cara, na hora, assim, na narração, eu falei, pô, isso é pra vermelho, cara. Porque o Arrascaeta, ele tá entrando pra área, ele iria entrar em diagonal, mas assim, nenhum outro jogador do Corinthians iria bloquear o Arrascaeta pra uma finalização nessa jogada. E aí, no primeiro momento, cartão amarelo. Quer dizer, não só no primeiro momento, né? Ó, tem o jogador do Corinthians que coloca a mão na cabeça. E o Gustavo nem disfarça assim, em relação à abordagem, né? Ele já vai direto na Arrascaeta. E a gente está vendo aqui o Mateuzinho, que era o jogador, né? Que estava na cobertura mais próxima, mesmo assim ainda estava bem distante. Quando ele vê que o Daronco vai colocar a mão no bolso, possivelmente ele já lamenta esperando um cartão vermelho. E aí vem o cartão amarelo, o VAR nem sequer, né, chama o Daronco para olhar lá no VAR e fazer a justiça, porque realmente o Arrascaeta ia dar mais um tapa ali, ia ficar cara a cara com o Hugo, cara. Eu não sei se tem como a gente dar uma pausa no momento que o Arrasca dá um tapa da frente pra gente... Em direção à área. Em direção à área, pra gente ter a total certeza que nenhum jogador do Corinthians iria chegar perto do Arrascaeta, que já tava passando batido ali pelo Gustavo Henrique. Ó, o André Só para Ramalho... corrigir, foi o André Ramalho, outro lá. zagueiro do Corinthians, que é logo atrás ali quem lamenta, né? Coloca a mão ali na cabeça. E Tá com tava um longe, capacete. ele tava longe dele. Ele tava bem atrás do Gustavo, o Mateuzinho, que era o jogador mais próximo, que eu vi muita gente falando que ele tava, né, na cobertura suficiente para justificar o cartão amarelo. Mas, cara, o Arrascaeta ia ficar cara a cara com o Hugo, Se a cara. gente conseguir voltar um pouquinho, a gente deu uma pausa ali no primeiro momento, que era
esse frame ali pra gente ter a total certeza. Quando Ele o ia ter Arrasca uma dá um tapa na oportunidade. bola. Agora. Aí, Ele ia ó. ter uma Olha oportunidade aí. de um chute cruzado. Olha a cara. distância do Mateuzinho e do Olha a distância. André tá atrás. Aí Não esquece. não tem como. Ele ia entrar de cara pro gol. Ele ia ter uma oportunidade clara de finalizar, ele e o goleiro apenas à frente dele. Exato. Ele e o Hugo, no caso. Ele ia ter uma chance clara de finalização, ele e o goleiro, ou seja, configuração total de último homem e inacreditável o Anderson Daronco, que foi o juiz dessa partida, não expulsar. Uma partida onde ele já havia cometido outras situações, enfim, trocado algumas faltas. Foi um jogo que... Aquele jogo que irrita quem tá assistindo. E E essa eu tava assistindo altura ali de perto e esse lance me deixou muito irritado. A essa altura aí, o Charles também, volante do Corinthians, tinha feito pelo menos 3 faltas. Ele fez mais uma antes dos 30 minutos ali, mais ou menos. Para cartão amarelo, ele não recebeu o cartão, nem sequer conversou com ele, cara. E faltas duras, assim, para parar a jogada, indo direto no corpo dos jogadores. Enfim. A arbitragem lance. desse jogo, Tem mais a lance arbitragem pra gente desse Flamengo e Corinthians, e repetimos, não estamos aqui de choro, conseguimos a classificação, beleza. Assim como foi a arbitragem contra o Palmeiras, que a gente falou, conseguimos a classificação, mas houve erros, mas foi brincadeira de novo. É isso, a nossa Sempre contra o irritação Flamengo. é que é sempre contra o Flamengo. Tivemos esse lance, tivemos outros lances parecidos, né? Quase idênticos. Vamos conferir também, aqui na tela da Flá TV. Esse aí é o lance do Arrasca, né? A gente tá revendo mais uma vez. Agora a gente vai conferir outros lances de último homem, né? Ali aquele lance de interpretação, porque aí tem o erro do árbitro, tem o erro do VAR, né? Que o VAR também ignora completamente. Fica por isso mesmo, cartão amarelo, se o árbitro marcou, é contra o Flamengo, então é isso. Segue o jogo, mas claramente o Arrasca ia entrar de cara ali com o Hugo. Aí tem um lance, Palmeiras e Criciúma, lá no Allianz Parque. Exatamente. Né? Lá em São Paulo, e aí o jogador do Palmeiras, dá uma puxadinha. Né? Caio Paulista. E aí no primeiro momento, cartão amarelo. Já é o erro da arbitragem no campo. Só que nesse momento, Palmeiras, né, ali, o Criciúma, o VAR chamou. E a gente conferiu ali claramente que ele era aí, ó. Nessa imagem é perfeito. A gente vai ver que é o último homem. Ninguém estava ali próximo. O jogador do Criciúma, o Alano, né, ia entrar ali de cara com o Everton, goleiro do Palmeiras. Aí o VAR chamou. Aí o VAR chamou. Aí o árbitro foi olhar. Aí fica aquela dúvida, não tem como não acreditar nisso, cara. Se fosse o Flamengo, ia chamar, ia respeitar a decisão de campo. Porque o que a gente tá vendo é ele mantendo a decisão de campo do árbitro. Não, ainda tem outro detalhe. Chamou porque o jogo também tava 4-0, né? Se de repente estivesse ali um 0-0, 1-0, não sei. O Felipe Luiz, ele foi muito preciso e muito elegante, como sempre é, após esse jogo contra o Corinthians. Ele disse... ele soltou a seguinte sentença no ar, assim. A impressão que eu tinha quando jogador, e continuo até tendo como técnico nesse começo, é que é muito conveniente você não dar as coisas a favor do Flamengo. Que, entre aspas, você fica bem com outros, no Brasileirão, 19 clubes, né? Olha outro lance aí. Esse aí é muito parecido com o do Arrascaeta, né? Esse lance, entre aspas, decidiu o campeonato passado, né? É isso. Porque esse jogo o Palmeiras conseguiu virar, enfim. Depois aconteceu o que aconteceu. Falta do Adrielson no Breno Lopes, ó. E o Adrielson ainda toca ali na bola, né? Diferente do Gustavo Henrique, mas de qualquer maneira era o último homem. E aí, no campo, né? O árbitro deu o cartão amarelo e o VAR, mais uma vez, que gerou revolta do pessoal do Botafogo também na época, né? A galera do Botafogo ficou realmente... E aí o VAR chamou. Um jogo chave, cara, para a decisão do Campeonato Brasileiro do ano passado, enfim. E se você pegar esse lance do jogo Palmeiras e Criciúma, e o Corinthians e Flamengo são lances totalmente iguais. Só muda o lado do campo, né? E só muda o lado que não teve expulsão, que foi o do Flamengo. Exatamente. Aliás, só se mantém esse lado, né? É o critério que a gente vem falando aqui, falamos isso na outra transmissão também. A favor do adversário, expulsão a favor do Flamengo, né? Não tem, é um cartão amarelo. Então, ou seja, a situação fica complicada. É a falta do critério, né, Lázaro? Com certeza, e o Blue falou muito bem, o Felipe Luiz foi bem preciso nas palavras. Se torna conveniente, né, para o juiz ir uma marcação contra o Flamengo, né? E ele pediu respeito também, né, ao Flamengo. Né? Acho que foi um recado bem incisivo e acho que valeu demais o nosso treinador ter falado isso na entrevista coletiva após uma classificação também. Né? Porque o critério é sempre contra a gente, não tem que falar outra coisa. Essa falta de critério sempre pesa contra a gente, aí fica difícil. É isso. Teve o gol do Gata, teve o gol do Alexandro, que fez de cabeça, né? O jogo tava 0-0 ainda. Aí gol de 8 cabeça minutos apenas de jogo. Pois é, bem no iniciozinho. Aí a linha vai marcar no Bruno Henrique.
Olha o dedo nervoso, Emerson. Vai mostrar aí, ó. Aí, ó. Esse lance, eu tenho uma coisa a comentar, assim. Primeiro que a gente não vai criticar entre aspas, acerto da arbitragem. Acertou a arbitragem? O Bandeirinha acertou? Agora, para ele poder ter visto esse impedimento ajustado, tá com ou o braço nervoso ou a visão bem dia. Mas assim, depois, próprio lance do VAR, e essa imagem, durante o jogo, eu tava ali atrás desse gol. Durante o jogo, chegou para mim, pelo WhatsApp, essa primeira imagem. Olha que absurdo essa linha traçada pelo VAR no gol anulado do Flamengo contra o Corinthians, na semifinal lá em São Paulo. Porque eles traçam a linha no pé do Bruno Henrique. Quer dizer, é aquela necessidade... Me passa a impressão, pelo menos, né? Daquela necessidade imediata de marcar algo ali contra o Flamengo. Assim. Me passou essa impressão, Emerson. Sinceramente, eu fiquei com essa sensação muito forte. Eles acabam expandindo tanto a imagem, né? Que a imagem fica toda pixelada, né? Nos dias de hoje, a gente precisa de uma tecnologia, cara, mais eficaz, né? Que automática é uma opção. Pois é, algo que, de fato, não crie dúvidas, né? Que não crie dúvidas em relação a essa questão. E aí, do lado de Minas, tem uma pressão, né? Lá de colocar... Pra final agora da Copa do Brasil. Pra final, né? O impedimento semiautomático que rolou durante a Copa do Mundo. Exato, e o Flamengo sempre foi a favor também. Isso aí. Inclusive, já solicitamos isso, né? Pra galera que não sabe, pra galera que tá em casa e que teve a oportunidade de assistir a competição FIFA, Copa do Mundo. Isso rola também, se não me engano, no Campeonato da Arábia Saudita. É aquele impedimento que... Lembra aquele do videogame, né? Que a imagem ela é digitalizada. E aí tem aquele giro da câmera 3D que mostra precisamente, com uma inteligência artificial, automaticamente, se o jogador está impedido ou não, no momento exato do toque da bola. Até isso, a própria tecnologia reconhece. E o Flamengo já, pelo menos 3 vezes, já solicitou isso à CBF. Enfim, e vamos ver se agora com o Atlético também pedindo e reforçando, se isso acontece pelo menos para as finais da Copa do Brasil, porque são 2 estádios que têm capacidade de receber essa tecnologia, né? Tanto a Arena MRV quanto o Maracanã. É isso, vamos aguardar. Lembrando que o primeiro jogo da final no dia 3 de novembro, tá chegando inclusive, né? Falta pouquinho. E o segundo jogo no dia 10, ou seja, essa decisão da Copa do Brasil. Fala aí, Lázaro. Não, o Flamengo é a favor de todo recurso que auxilie a justiça, que traga justiça e precisão nessas marcações. Até porque a gente está vendo aí há realmente erros que prejudicam com uma certa frequência, digamos assim, o Flamengo nessas marcações e incoerências também. É isso, nós falamos isso no último programa, o Felipe Luiz também falou na entrevista coletiva, o Flamengo não quer ser beneficiado, a gente quer a justiça no jogo e aí que vença e que passe o melhor. Beleza? Junto com a gente aqui nesse Análise Flá TV. Olha aí, agora a questão de lances de falta, né? Aí o Alexandre fez uma falta de jogo, uma falta normal. Cartão amarelo. Agora, ó, o Gerson tomou-lhe um pescotapa, um agarrão. Sem cartão. Lance de judô. Eu tô rindo aqui pra não chorar, cara, porque é brincadeira. Olha isso. Isso é brincadeira. Aliás, o Gerson acabou com esse jogo, né? Falando tecnicamente aqui, aproveitando pra fazer um elogio ao nosso Gerson, porque ele botou esse jogo no bolso. E assim, o jogador que acaba com o jogo é caçado, como ele foi. O cara quase arrancou o ombro dele do lugar ali. Deve estar fazendo quiropraxia agora, o Gerson, pra poder colocar o ombro no lugar, porque não é possível. O cara puxa o ombro dele de um jeito que, cara, parece um golpe de judô, sei lá, jiu-jitsu, que tipo de arte marcial que é. Futebol aqui não é isso, né, cara? E totalmente ignorado que não aconteceu nesse lance, né? Uma falta anterior ao Eric, que estava pendurado. Mais uma trauletada no Gerson lá. Toda hora. O que o Gerson tomou de porrada nesse jogo foi brincadeira. Essa aí pra mim é a pior de todas. Essa aí pra mim é a pior de todas. Uma banda por trás, olha lá. O cara o Pedro Henrique atacando claramente agressão. Só dá na perna. Por trás, lance covarde, só na perna. Enfim. Aí a pergunta que fica, por que o VAR não chamou? Porque é isso. Eu acho que camisa branca. Tem um time de preto e vermelho, exato. Exato. Quando a camisa é preta e vermelha, essa aí foi brincadeira. O VAR acaba ignorando. Olha onde o Gerson vai parar após essa jogada. E o Daronco é o mais próximo de todos ali, ó. Na cara do Daronco. Olha isso, cara. É isso. E o José Martínez nem tomou cartão. Eu vou te falar, Emerson, assim, além dos lances pontuais de cartão, do que seria para vermelho, amarelo ou não, isso num jogo do nervosismo que foi, por exemplo, esse Flamengo-Corinthians, isso acaba com o emocional do jogador, cara. Atrapalha. Você vê você tomando porrada toda hora e o cara não faz nada para coibir. Tem uma hora que vai revidar. Além do fato de você já tá jogando com 1 a menos, 2/3 do jogo, cara, isso você tem que ter um mental absurdo para você não fazer uma besteira, não xingar. Cara, é difícil. Teve uma do Mateuzinho também no Bruno Henrique, logo no começo do jogo, que já enervou o Bruno Henrique. É claro que o lance
né, em que ele é expulso é uma fatalidade porque ele não tá indo pra dividida, né? Cara, Ele essa do realmente Pedro Henrique no Wesley, eu vou te falar, Vê o cara. Mateuzinho no ponto cego, mas isso é o que ele falou. Desconcentra o jogador também, vai minando Sim. essa questão do jogador psicológico. Ainda mais no jogo já naturalmente tenso, por ser uma decisão. Realmente interfere bastante. E o que ele falou também, estava falando em off aqui em relação... Ele estava lá no estádio, né? Tava bem atrás do gol ali. Eu tava Quando sai o gol do Alexandro, Tava que atrás tava do gol impedido. ali, me segurando muito, cara. E aí o te Alexandro falar faz que o gol, É né? difícil, cara. Tem aquelas linhas ali polêmicas, difícil, digamos assim. E a torcida do Corinthians vem, né? O impedimento é marcado e a torcida do Corinthians acaba... No primeiro lance, Se que pilhando mostra ainda mais, né? impedimento, com a marcação Do no Bruno Bruno Henrique, a marcação errada, o estádio vem abaixo. E aí aquele ambiente ali do não impedimento aparecendo no telão é algo absurdo. Até isso eles conseguem interferir, assim, pra mais ou pra menos no termômetro do jogo, que já é nervoso, entendeu? E você de casa deve estar se perguntando, bom, agora acabou, né? Não, tem mais. Acaba nunca. Bola na mão, pênalti. Poderia ser a favor do Flamengo e não foi. Vamos mostrar aqui também na tela da Flá TV. Lance do Jefferson, bola dentro da área e o Garro com o braço Garrou a um pouquinho bola. mais aberto. Garrou a bola, hein, Blue e Live. Não garrou, né? Bateu. Bateu na mão dele. Olha lá. Esse pênalti aí, eu vou te falar, pelo menos uns 347 eu já vi serem marcados, assim, desde que o VAR existe, pelo Essa menos. semana. É, E a questão é o Não, é critério, né, brincadeira, cara? Porque lances como esse, eles são marcados e não são marcados. Quando é a favor do Flamengo, eles não são marcados. Mas outros lances parecidos como esse são marcados no Campeonato esse Brasileiro. aí eu já vi ser marcado, Pô, assim, direto. pelo menos um por rodada, talvez, no Brasileirão. É. É inacreditável. E é o que eu digo, cara. A gente tá aqui mostrando pra poder deixar bem claro pro torcedor que tá em casa, enfim, pra quem mais estiver assistindo esse vídeo, porque, ó, contra o Flamengo o critério é diferente. Isso é um fato. Isso é um fato, tá provado aí pelos vídeos que isso é um fato. Contra o Flamengo, o critério, pesado pela arbitragem, pesado pela sua comissão, é diferente. Isso daí a gente tá falando também em outros sentidos, do Flamengo não ser ouvido. Felipe Luiz falou, o Flamengo precisa ser respeitado, precisa ser ouvido. Então a gente tá aqui falando, ó, pra que esse tipo de coisa não pode acontecer, cara. Na hora ficou ali alguns segundos reclamando, porque ele viu claramente que a bola bateu no braço do Garro. Na hora ele reclama de forma assintosa. O Daronco faz o gesto que estava sendo ouvido. Totalmente, né? Jogada totalmente ignorada e a justiça não foi feita. Eu acho que com esse lance fica bem claro, né? Que tá acontecendo alguma coisa diferente. Aí a questão é a seguinte: se esse lance fosse ao contrário, 0-0, bola na mão, sei lá, do Léo Pereira. Dentro da casa do Corinthians. Dentro da casa do Corinthians, Lá naquele- dentro da... Aí a gente já sabe o que seria marcado, Pô, né? cara, é difícil, cara. É difícil. Complicado. É isso. Ó, a gente torce pro bom senso, para que essas finais, né, possam ser jogadas na bola, com igualdade e sem polêmicas da arbitragem. Porque é chato, né, ficar falando dessas coisas, mas que o futebol possa prevalecer. E, claro, a gente sempre na torcida pelo Mengão. Tamo junto, hein, Lázaro? Tamo junto. Teremos as finais pela frente agora. Vambora. E a gente tem a justiça que o futebol, né, prevaleça, que o Exato. campo fale mais alto. É isso que a gente espera. É isso. Tamo junto, hein, Blue? Então, nação rubro-negra, o que vocês acharam dessa polêmica envolvendo Varela? Gente, será que ele vai conseguir se recuperar no Flamengo depois de tudo isso? Quero saber a opinião de vocês. Comenta aí. E, claro, deixa aí o like de vocês. Vocês falam o que vocês acham, né? E eu aqui também dou a minha opinião, claro. Acho que vai ser bem complicada essa situação, né? Para ele limpar aí essa barra dele. Porque sabemos que o Gabigol já teve um problema parecido e tá até hoje aí com problema ainda. Junto com a nação, né? Então, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino e não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Vale lembrar que vocês precisam acompanhar tudo que rola por aqui. Tamo junto, até a próxima.